Facopcast, a nossa voz é a odontologia. E continuando nossos trabalhos aqui, quase finalizando os trabalhos do primeiro dia aqui do nosso podcast, no stand da Facop, no 6º Full Face. E hoje eu tenho a honra de entrevistá-lo, ele que é parceiro Facop, o Dr. Ângelo Ferrari, veio diretamente do Rio de Janeiro para a gente falar um pouquinho de uns assuntos aí bem legais. Mas antes de começarmos, doutor, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho sobre você, quem é o Dr. Ângelo e conta um pouquinho da sua história. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. A Facop é uma história na formação, né, de grandes profissionais. Exato. E não só Brasil, né? Facop Internacional tá aí. Então, um prazer imenso estar aqui, um prazer imenso ser parceiro. Lá no Instituto, a gente tem o curso de anatomia Facop e a gente tem a especialização pela Facop. Ângelo Ferrari, dentista, sou especialista, mestre e doutorando em harmonização orofacial. Uau! Então, o foco são os fios faciais, mas a gente não pode ficar, a harmonização não pode ser única, uma única técnica. Então, por isso que o tema de hoje é um tema que está muito em alta nos congressos internacionais e tem tudo a ver com o que os fios trazem para o organismo, para a face, para o tecido dos nossos pacientes, dos nossos clientes. E temos aqui, então, o tema, os fios faciais e a estética regenerativa. Aí eu te pergunto, regenerar, reparar ou remodelar? São três conceitos importantíssimos que têm que estar muito bem diferenciados biologicamente. E que cada caso é caso. Cada caso é um caso. Então vamos começar do começo. Primeiro, quando a gente fala o termo regenerativo agora, tá marketing. Uhum. Né? E não pode ser assim. Não, tudo virou regenerativo agora. Então o que eu quero trazer é que as pessoas tenham noção o que é regenerar, o que é reparar e o que é remodelar, mesmo falando de biologia tecidual. Então, os fios, por exemplo, os fios formam uma nova rede de fibras colágenas intrateciduais. Isso não é reparo, isso é remodelamento. Porque o reparo é como se fosse uma cicatrização, uma fibrose desenfreada que não vai formar um tecido parecido com o que estava lá. Então, reparo e remodelar. E aí o termo regenerativa, se a gente for pesquisar hoje, é muito difícil a gente chegar na regeneração. Regeneração real. Então, acho que tem que ter muito cuidado quando usa esse termo. Eu vou usar, por exemplo, uma mescla regenerativa. A maior certeza é que aquele ativo pode atuar numa via regenerativa. Agora, eu falar que eu vou regenerar, né, é muito difícil eu provar que eu regenerei, porque não é só tecido, é função. É um monte de conceituação que está dentro da regeneração. Doutor, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu vou ser sincero para você, acho que hoje é a 5ª pessoa que veio falar sobre regenerar em vários aspectos, tá? Não só em fios, mas legal, em vários aspectos faciais, tá no hype, corporal, né? Enfim, tá no hype. E aí, falando em hype, o marketing regenerativo, o que é? É porque o nome regenerativo ganhou o mundo, né? Lá fora se fala muito e claro que ia chegar aqui no Brasil. Mas a gente tem que ter muito cuidado, como eu falei, com marketing puro. Eu acho que tudo na vida tem que ser equilíbrio. Falo muito para os meus alunos, eu sempre fui muito técnico, muito científico e a gente tem que pensar no equilíbrio. Então o equilíbrio em 3 pilares é fundamental para o sucesso dos profissionais que estão assistindo a gente. Marketing, científico e comercial. A gente da saúde, a gente não foi formado para vender. A gente não estuda venda na faculdade. É verdade. A gente foi formado para servir. Então, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio entre esses 3 pilares. Não pode ser só um. Por exemplo, o marketing. E quando a gente fala regenerativo, tudo é regenerar. Vou regenerar com fio, vou regenerar com qualquer mescla, com qualquer... Cara, querido, você não vai regenerar. Senta aqui, deixa eu te contar uma coisa. Não vai. E aí eu acabei de palestrar agora também falando de mesclas que atuam. E aí a diferença está no como a gente fala. Atuam nas vias regenerativas. Aí a gente está indo
o conceito está indo de encontro à biologia. Tá? Doutor, então, e qual que é o conceito regenerar para você? Para você não, cientificamente regenerar não é voltar só o tecido como era antes, porque aí pode ser um remodelamento. É além do tecido, voltar à função, voltar à comunicação celular, voltar tudo como era antes. Isso é muito difícil. Isso é regenerar. Tá? Então a maioria de tudo que a gente faz é ou atuar em vias regenerativas ou um remodelamento. Por exemplo, os fios fazem um remodelamento local no tecido, que pode ser desde derme superficial, derme profunda, a um subcutâneo. Mas a grande sacada do termo regenerativo é a gente entender que a gente tem que associar tudo hoje na nossa clínica à atividade celular. Porque antes a gente pensava só, vou bioestimular, vou preencher, vou passar um fio. Mas como que as células, a gente está falando no ambiente micro, vão responder a qualquer coisa que a gente está prometendo ao paciente. Isso a gente não pensava. Eu vou dar um exemplo besta aqui que veio na minha mente. Por exemplo, eu tenho um machucado e aí esse machucado eu estou tomando remédio e aí esse machucado ele fecha. Isso significa que ele regenerou? Não, muito difícil regenerar. Igualzinho era a pele antes. Ou vai reparar e aí vai formar uma cicatriz hipertrófica, um queloide, vai ficar feio. Ou vai remodelar, vai ficar parecido com o que era. Mas é muito difícil regenerar. Nossa, é um assunto muito importante, ainda mais esse hype que a gente está vivendo. E é um tema, assim, muito interessante. Inclusive até para mim, eu que não sou da área, eu tô aqui já há 3, 4 anos fazendo podcast. Já tá quase da área, de tanto escutar. Exatamente. E, assim, tá sendo meio que uma surpresa ouvir esse assunto. Os assuntos eram outros. E cada evento, Full Face, esse OSP, e cada congresso que a gente vai, os assuntos eles mudam e com uma frequência muito rápida. E você tocou num ponto muito importante, que aí a FACOP entra, a atualização constante. Não tem como um profissional, me formei e parar. Tem que estar sempre se atualizando. Porque o conhecimento, ainda mais dentro da saúde estética, é cíclico. Cada hora vários artigos, várias pesquisas, cada hora a gente vê uma maneira de trazer uma estética, mas com saúde. Eu sempre fui do ponto que estética é consequência de saúde. E agora a gente está falando de saúde celular. Não adianta nada eu jogar um bioestimulador, jogar um fio, eu estou tentando estimular se a célula está morta. Se não tem ATP, se não tem comunicação. Tá? Então, agora a gente está indo no micro e cada vez mais para resultados mais naturais e pensando em longevidade. Eu acho que um termo bom é longevidade facial. E ainda mais agora que as cirurgias estéticas faciais elas foram aprovadas pelo Conselho em março. Então é um assunto interessantíssimo para a gente entender mesmo de fato o conceito. Também tem que estar agregado com tudo. Né? E a FACOP também oferece a revista Simetria, que é importantíssimo as pessoas, inclusive os alunos que saem formados e estão ingressando em suas especializações, elas terem essa assinatura que chegam em sua casa digitalmente para elas acompanharem tudo que acontece no mundo científico e ela recebe em primeira mão. A forma de atualização constante. Exatamente. Perfeito. É uma das poucas revistas científicas que é impressa ainda, se eu não me engano, né? Exatamente, com certeza. Eu acho legal. A gente da antiga, eu gosto de papel. Escrever, anotar. Eu sou do que usa agenda. O cara mandou mensagem aqui, já peguei a agenda e marquei ali no dia certinho, o horário. Eu com o celular ainda... eu sou daquele que pega o papel, osmose. Tem que olhar, cheirar, ver. Pensando nisso, a gente tem uma memória muito visual. Então, quando a gente anota, né, a gente já está gravando e aí o conhecimento fixa mais. Isso é técnica de ensino e aprendizagem. E qual que é os diferenciais desse conceito? O conceito regenerativo, como eu falei, é muito difícil da gente, biologicamente, tecidualmente, a gente ter certeza que eu regenerei. Né? E aí, a gente sobra 2 conceitos, o reparo e a remodelação. Né? O remodelamento é formar um tecido com características bem parecidas do original. Agora, o reparo é o conceito que a gente não quer, porque é a tendência de formar, a gente falando de pós um bioestímulo, de formar um colágeno muito rápido, em uma quantidade muito grande,
E aí, a qualidade tecidual ali formada não é legal. Tá? Aí perde o poder de elasticidade, a aparência não fica a mesma, porque parece uma cicatriz de verdade. Então esses conceitos estão cada vez mais tendo que ser diferenciados. E assim, eu falo muito para os meus alunos, comunique realmente o que você está prometendo e o que você sabe que você vai alcançar em intratecidual. Né? Não adianta eu falar uma coisa para o meu paciente, por exemplo, um exemplo, eu sou muito dos fios, né? O meu forte são os fios faciais. Então eu falo assim, não prometa o que você não pode entregar. E aí eu falo para os meus alunos, não fala lifting para o paciente. Lifting facial. Não fala lifting com fios, não fala. Por quê? A mente, quando a gente fala lifting, lê, por exemplo, uma cirurgia, que a gente consegue um reposicionamento maior. Eu descolo os tecidos intrateciduais, faço um reposicionamento interno e depois fecho. Os fios é um reposicionamento fechado. Então a gente tem limite do fio tracionar e do tecido se permitir ser reposicionado. Então aí muita gente tem medo de falar, vai ser um leve reposicionamento, vai ser um leve efeito tensional. Eu falo, não tenha medo, porque você está evitando um problema futuro. Porque se você prometer, vou conseguir fazer, até consegue fazer isso aqui com fio, só que o efeito não perdura, porque você extrapolou o limite. Isso Exato. É muito importante. E quais as principais associações dos fios? Bom, os fios casam bem com tudo, né? Já que a gente começou falando de regenerativo, os fios são bioestimuladores sólidos. Para a gente ter um resultado bem melhor dos fios, nada substitui o funcionamento celular. Por exemplo, o fibroblasto, que a gente quer ativar com a absorção do fio, os fios são absorvíveis, que eu uso, que eu preconizo. Nada substitui a gente trabalhar na ativação desse fibroblasto. Então é isso que as vias regenerativas fazem. Por exemplo, o NAD, que é um potente ativador celular, porque não adianta nada eu cutucar o fibroblasto e ele está lá mortão. Então eu estou dando o ATP, o NAD, que é um precursor que vai formar energia celular para ela trabalhar. Então, microagulhamento com exossomo, que é a comunicação entre as células, microagulhamento com NAD, respeitando sempre as regras do nosso país, porque a gente não pode injetar certos produtos, tem que ser tudo por microinfusão, por drug delivery, mas a associação das mesclas que atuam em vias regenerativas, os fios e os preenchedores, muita gente está com aversão ao preenchimento, mas o preenchimento bem colocado, o preenchimento cumprindo a função que ele tem que preencher, cara, os resultados são sensacionais. É só saber organizar essa associação e oferecer o melhor para o paciente. Gente, que incrível. Eu estou falando aqui com o mestre, doutor, e além disso ele é parceiro Facop. Se você ficou interessado, que com certeza você ficou, ele tem sua especialização junto com a Facop, ele é parceiro ali na Facop Hack. Um dos melhores pontos do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Tudo perto, seguro. Tem muita gente que tem medo de ir pro Rio, né? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não tenha medo, tá? Isso tá vendo muita TV aberta. O Rio tá tranquilo e um prazer imenso, né? A gente está no Instituto com a Facop e está no Hack, que para mim é um lugar sensacional e é uma complementação a todos os estudos, a todas as técnicas, anatomia em peças anatômicas realísticas. Tá? E aqui a gente vê com o Dr. Ângelo o porquê que a odontologia brasileira ela é a maior do mundo. Olha quanto conhecimento e o que a gente proporciona no mundo inteiro, exatamente. E a estética não pode ficar para trás. Não pode, de jeito nenhum. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Fale suas redes sociais e como que as pessoas fazem para entrar em contato caso ela tenha um interesse em fazer a sua especialização. DR. Tem turma aberta? Ângelo Ferrari. Tem turma aberta, está quase fechando. Então a gente tem a especialização lá no Instituto, a gente tem cursos livres de fio e a gente tem um curso online, uma plataforma de interação profissional, que não é só de fio. Nossa, eu fiz questão de não ser só aula gravada, porque eu acho que o mais importante para um mentor é acompanhar seus alunos. Então eu coloquei dentro da plataforma online encontros mensais
que a gente faz planejamento, a gente discute tecnologia, a gente discute regenerativo. Que legal. Então, cara. qualquer informação, só mandar direct, DR Ângelo Ferrari, e vem para o mundo dos fios, associações. E é isso, gente. Muito obrigado, doutor, pela sua participação, obrigado pela sua parceria. E a gente vai ficando por aqui. Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Bora!